Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo dessa plataforma. Bom, somos o grupo Super composto por 4 integrantes, Dentes, Milena, Beatriz Silva e Kimberly. Enfim, no vídeo de hoje vamos explicar para vocês o cinema, um dos movimentos que surgiu um pouco antes da década de 50, porém se apresenta até os dias atuais. Vamos explicar um pouco sobre como surgiu, quem criou, como que era a forma deles tirar foto tanto no mundo como no Brasil, e entre outras coisas. Então, se você quer saber mais sobre cinema, sobre esse movimento, então assista este vídeo que você vai ficar muito informado. Bora lá! Ok, começando por origem da fotografia. As primeiras experiências fotográficas foram há cerca de 1500 anos antes de Cristo. Em meados do século X, mais ou menos, o árabe Al-Hakem percebeu que a natureza estava projetando uma imagem dentro de sua tenda, como? Através da luz solar. Em 1525, já tinha a dominação de escurecimento de sais de prata. No ano de 1604, o químico italiano Angelo já sabia que alguns compostos de prata se oscilavam quando exposto à luz solar. Por sua vez, o sueco Carl viria a comemorar essa descoberta só em 1777, ao demonstrar o escurecimento de sais expostos à ação da luz. No ano de 1725 foi a vez do cientista alemão Johann, que projeta uma imagem durável numa superfície. Por consequência disso, o químico britânico Thomas realiza, no início do século XV, experimentos semelhantes ao do Johann. A evolução da fotografia. Após vários outros experimentos de diversas outras pessoas que contribuíram para o crescimento da área fotográfica, surgiu então a primeira fotografia permanente registrada guardada, que foi em 1826, tirada por Joseph Nipsey. Daguerreotipo foi criado pelo francês Louis Jacques Daguerre. Bom, essa máquina era capaz de gravar imagens permanentes. Como você pode ver na imagem ao lado, era uma caixa enorme que captava a imagem através da lente e a gravava sobre um vidro. Bom, a máquina calotipo foi criada pelo inglês John, que criou lentes com a maior abertura. No ano seguinte, o escritor e cientista inglês William acabou criando o calotipo, que era basicamente um processo de fixação de imagens. Na imagem ao lado que vocês estão vendo, na esquerda seria o negativo, ou seja, a imagem negativa, e à direita seria a positiva. Você percebeu a diferença na tonalidade de cores, né? Na intensidade também. Fotografia colorida. Fotografia colorida é a fotografia que reproduz em mídias impressas ou digitais as cores reais no momento da captura da imagem. Em equipamento analógico, faz uso do filme colorido, enquanto em equipamento digital é a programação padrão. Popularidade da fotografia. O desenvolvimento das mídias e a acelerada modernização dos processos de produção da imagem tornam cada vez mais abundantes o acervo de informações visuais presentes no cotidiano. Porém, a sociedade mostra-se pouco apta para acompanhar tais avanços. Essa enorme produção de informações visuais exige no receptor um grau de percepção e absorção cada vez mais apurado. Entretanto, o que se encontra é um público receptor, por vezes, desavisado quanto ao potencial da linguagem visual e que, por esse motivo, não a trata com a devida atenção. Fotografia no Brasil. Muitas pessoas já queriam fixar imagens em superfície como forma de guardar como recordação. A palavra fotografia só foi usada em 1832, muito antes do que os europeus. Quem passou a utilizar oficialmente foi o Antônio Florence, acho que é assim que se pronuncia. Em 1840, a fotografia finalmente chega no Brasil, depois da invenção do daguerreotipo na França. O Louis Daguerre
criador dessa máquina, apresenta Dom Pedro, que se apaixona e começa a colecionar essa máquina fotográfica, deixando vários registros da família imperial. Depois, com o desenvolvimento da cidade, com o avanço da tecnologia e tal, surgem vários fotógrafos. E um dos fotógrafos famosos dessa época foi Marx Feres, que também deixou registros de momentos bons e ruins. Um exemplo deles são a Guerra do Paraguai e a Guerra do Canudo. Olá pessoal, eu sou a Milena e agora eu vou falar sobre a origem do cinema. Bom, no dia 28 de dezembro de 1895, os dois irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. Sendo assim, a criação do cinema foi resultado do esforço de vários inventores que trabalhavam para conseguir registrar imagens e movimentos naquela época, já que conseguir imagens e movimentos foi algo muito perseguido desde a antiguidade. As sombras sempre exerceram um fascínio nos seres humanos, o que rendeu inclusive a criação do teatro de sombra. Sendo assim, com o advento da fotografia, foi possível fixar a imagem em uma superfície, sendo ela tanto de papel quanto uma placa de vidro. Dessa forma, nós não podemos entender a história do cinema sem antes compreender a história da fotografia, já que a própria etimologia da palavra cinema explica isso, onde cinema é uma abreviação de cinematográfico, onde cine quer dizer movimento e o sufixo agrafo significa gravar. Por isso, diversos inventores de países como França e Estados Unidos desenvolviam aparelhos para captar e projetar as imagens em movimento. Um exemplo disso é a lanterna mágica. A lanterna mágica ela foi inventada no século XVII e tratava-se de uma câmara escura que projetava através de lentes e luz desenhos pintados à mão em vidros, onde uma pessoa se encarregava de contar a história e algumas das vezes havia um acompanhamento musical. A lanterna mágica ela se tornou uma grande atração em feiras urbanas e também foi muito utilizado em ambientes acadêmicos. Outro exemplo disso é o pracinoscópio, outra máquina também inventada, construída em 1877 pelo francês Charles-Émile Reynaud. O aparelho consistia em um formato circular, no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação que estavam se movendo. Inicialmente restrito ao ambiente doméstico, e em 1878 Charles conseguiu aumentar o tamanho da sua máquina, assim permitindo projetar os desenhos para plateias maiores e ficando assim conhecido como teatro óptico. Cinetoscopia. Lançado em 1894 na fábrica comandada por Thomas Edison nos Estados Unidos, o cinetoscopia era uma máquina individual, onde se assistia filme de curta duração. A invenção só foi possível porque Edison criou uma película de celulose capaz de guardar as imagens e assim projetar. Cinematográfico. Os irmãos Lumière, apaixonados por invenção e fotografia, desenvolveram essa máquina. Ao contrário das outras, essa permitia gravar e projetar imagens. Essa descoberta deles, na verdade, já tinha sido descoberta por Thomas Edison. Porém, para evitar problemas e etc., eles fizeram pequena alteração. Dessa maneira, os irmãos superaram todos os concorrentes, ou seja, transformou-se no aparelho preferido de todo mundo que desejavam registrar as imagens em movimentos. Exibição cinematográfica. Os irmãos Lumière eram filhos de um fabricante de material fotográfico, onde que favoreceu para a criação e aperfeiçoamento das primeiras câmeras fotográficas, favorecendo para o surgimento da fotografia colorida. Em 1891 aconteceu o Grand Caf, a primeira projeção cinematográfica, onde foram produzidos 10 filmes de curta duração. Os irmãos não prosseguiram na carreira do cinema, e sim seguiram seu gosto. Luiz inventa fotorama e segue a área da ciência. Já o Augusto segue para a área da bioquímica e fisiologia. Na imagem à sua direita
você pode ver como que eles eram. Agora vamos falar sobre cinema narrativo. O cinema era visto apenas para fins documentais e para registrar através de uma câmera estática algo que está acontecendo diante da lente. Seria o que se chamaria de teatro filmado. No entanto, dois pioneiros vão utilizar as câmeras como forma de contar histórias, criar técnicas e narrativas que somente seriam possíveis com esse aparelho. Destaca dois percussores do cinema narrativo, Alice e George. Na imagem ao lado esquerdo tem a Alice, a primeira percussora do cinema, tecnicamente falando, e na segunda imagem, à sua direita, mostra um cartaz do filme Viagem à Lua de George. Final da década de 1940, Itália pós-guerra. Devido à falta de orçamento e apoio dos estúdios, os cineastas realizaram seus filmes levando as câmeras para as ruas. Ruas estas que eram as próprias locações de suas produções. As inspirações para as histórias vinham do próprio povo, pessoas comuns, anônimas, que se tornaram os artistas da filmografia deste período. Assim surgiu o neorrealismo italiano. Década de 1950, França pós-guerra. Com a falta de recursos para fazer cinema, mas interesse pela arte em si e pela memória do cinema, a proposta dos franceses era de filmes mais ousados e autorais. Nas produções, a valorização do diretor como o autor da obra cinematográfica, nasce a Nouvelle Vague, nova onda traduzido ao pé da letra, uma nova forma de fazer e pensar cinema. Estes movimentos culturais e cinematográficos europeus possuíam o mesmo objetivo: criar filmes inovadores, independentes e, com sua força, influenciaram diretamente a nova onda cinematográfica brasileira, o cinema novo. Tendo como grande princípio a máxima, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, essa nova geração de cineastas propôs deixar os obstáculos causados pelas faltas de recurso técnico e financeiro em segundo plano. A partir de então, seus interesses centrais eram realizar um cinema de apelo popular, capaz de discutir os problemas e questões ligadas à realidade nacional e uso de uma linguagem inspirada em traços da nossa própria cultura. Em 1955, o diretor Nelson Pereira dos Santos exibiu o primeiro filme responsável pela inauguração do cinema novo, Rio 40 Graus. Oferecia uma narrativa simples, preocupada em ambientar sua narrativa com personagens e cenários que pudessem fazer um panorama da cidade que, na época, era a capital do país. Depois disso, outros cineastas baianos e cariocas simpatizaram com essa nova proposta estético-temática para o cinema brasileiro. Esses filmes tocavam na problemática do subdesenvolvimento nacional e por isso inseriram trabalhadores rurais e sertanejos nordestinos em suas histórias. Além disso, comprovando seu tom realista, esses filmes também preferiram o uso de cenários simples ou naturais, imagens sem muito movimento e a presença de diálogos extensos entre as personagens. Geralmente seriam essas vias seguidas pelo cinema novo para criticar o artificialismo e a alienação atribuídos ao cinema norte-americano. O segundo período do cinema novo, que vai de 1964 a 1968, dialoga com o agitado contexto de instalação da ditadura militar no Brasil. Os projetos desenvolvimentistas e o discurso em favor da ordem social passaram a figurar outro tipo de temática dentro do sistema. Entre outros filmes dessa época se destacam O Desafio, Terra em Transe e O Bravo Guerreiro. Após esse período, a predominância do discurso político engajado perde sua força na produção do cinema novo. Essa nova mudança refletia a eficácia dos instrumentos de censura e repressão estabelecidos pela ditadura militar. Com isso, a crítica ácida e direta encontrada nas produções anteriores vai perder lugar para a representação de um Brasil marcado por sua exuberância e outras figuras típicas. Nesse mesmo período, o cinema novo se aproximou da proposta do tropicalismo, movimento musical que criticava o nacionalismo ufanista e a aversão radical aos elementos da cultura estrangeira. Nesse último período do cinema novo, que se estende de 1968 a 1972, temos um volume menor de produções, entre as quais se destaca o filme Macunaíma, inspirado na obra homônima de Mário de Andrade,
Esse filme reconta a trajetória do festivo e sensual herói da literatura brasileira por meio das primorosas atuações de Grande Otelo e Paulo José. Por meio desse filme, vemos que a questão nacional passa a ser rearticulada fora dos limites da estética realista. O exílio de alguns cineastas e a adaptação de outros participantes às oportunidades oferecidas pela crescente indústria cultural brasileira acabou desgastando o movimento. Aqueles que ainda se inspiravam nas propostas do cinema novo a partir da década de 1970 vão passar a encabeçar uma outra fase do cinema brasileiro, o chamado cinema marginal, que vai dar continuidade à postura contestatória e o privilégio das questões políticos-sociais anteriormente definidas pelo cinema novo. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Cagão da noite, aguarda aqui na zona sul. Com a dor do amor, é dor do amor, e a gente busca o esburrador desse mal de amor na rua de azul.